Queridos, o dia está chegando. O dia está chegando. E é claro que nós temos muitos diferentes dias que marcaram e marcam a nossa história. Não é? Você pensar na sua história pessoal, você vai observar alguns dias muito importantes. Talvez o dia do seu casamento, que dia importante foi aquele, né? O dia do nascimento dos seus filhos, dos seus netos, que dia maravilhoso. O dia da sua promoção no trabalho, que momento talvez precioso você viveu, o dia que você fez aquela viagem que você tanto sonhou, talvez o dia da sua conversão, o dia do seu novo nascimento, que dia glorioso foi aquele. Para todos nós temos dias especiais que marcaram a nossa história. O cristianismo também tem alguns dias que foram cruciais para a nossa fé. O dia da encarnação, quando o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, encarna e habita entre nós. O Redentor chegou. O dia da sua crucificação, onde na cruz do Calvário Ele paga os nossos pecados. Que dia sem igual. O dia onde a morte foi vencida, a pedra rolou, o túmulo não pôde segurar o Salvador. Que dia maravilhoso foi aquele. O dia da descida do Espírito Santo sobre a igreja, que dia glorioso foi aquele. Marcou a nossa história, a nossa vida. No decorrer de toda a história da igreja, dias marcaram as nossas datas, né, a nossa vida. O dia da Reforma Protestante, onde a igreja volta para os trilhos da ortodoxia. Quantos dias marcaram a nossa história? Mas eu quero pensar com você nessa noite sobre o dia está chegando. Sobre o maior de todos os dias, o grande evento que nos aguarda. De todos os dias que marcaram a sua vida, e todos os dias que marcaram o cristianismo, nada vai bater esse dia. Nada vai se comparar com esse dia. E o dia está chegando. A questão é, você está ansiando por esse dia? Você está preparado para esse dia? Porque ele vai chegar. Ele já foi decretado por Deus, já foi separado por Deus. Creia você ou não, esse dia vai chegar. E quem promete é o próprio Jesus. Olha o que Jesus diz em João 14, versos 1 e 2, vai estar na tela para você, ainda no meu texto base. Acompanha, tem alguns versículos para passar aqui para você, vai acompanhando a leitura na tela, junto comigo. Não se turbe Aqui nós temos uma promessa muito clara de Jesus. Ele fala assim: olha, eu estou indo preparar um lugar, não vou deixar vocês sozinhos de forma alguma. Eu vou deixar outro Consolador aqui com vocês, e Ele vai estar com vocês para sempre, não vai deixar vocês. E eu vou preparar esse lugar, e quando o lugar estiver jóia, quando o lugar estiver preparado, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar e vou buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Então existe um dia onde o Senhor Jesus irá voltar uma segunda vez. E talvez você esteja nos visitando, tem contato com o cristianismo e fala: que história é essa? Jesus, ele veio uma primeira vez, há 2000 anos atrás, e ele foi ao céu, e ele falou: eu vou voltar uma segunda vez. E nós estamos aguardando esse grande dia. O dia que a Bíblia fala que é o dia do Senhor, o dia, a segunda vinda. E aí os discípulos então estavam ali, Jesus ressuscitou dentre os mortos, estava ascendendo aos céus, e eles ficaram olhando Jesus subir, né? E eu tenho certeza que a gente estivesse junto, a gente ia ficar com a mesma coisa. Está na mesma situação, né? Você está lá e vê Jesus voando, subindo, fala assim: meu Deus, que negócio é esse? Né? E você fica olhando, aí de repente olha o que acontece, Atos 1, 10 e 11, está na tela também para você. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando, não é esse Jesus que está subindo? Saiba que esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês viram subir. E aí aqueles 2 anjos falam assim: assim como vocês viram ele subir, sabe o que vai acontecer? Ele vai voltar da mesma forma.
Então temos promessas na Bíblia e vários outros textos que vão indicar uma segunda vinda de Cristo. O dia está chegando, e é uma promessa para nós como igreja, porque é um dia como nenhum outro na nossa vida, muito mais importante do que o dia do seu casamento, do que o nascimento do seu filho, do seu neto, do que aquela promoção, do que aquela viagem, muito mais importante que qualquer outro dia que você pode imaginar. Esse dia, ele vai ser um dia glorioso para nós, e a Bíblia nos relata esse dia. Quando será? Quando é que esse dia vai acontecer? Porque ele virá. Então, mas me fala, eu preciso saber para estar preparado. Quando que ele vem? Está preparado para saber a hora? Mateus 24, 36 a 39, diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ai, que coisa, como assim ninguém sabe? Eu tenho que me preparar para um dia que ninguém sabe? Pois é, ninguém sabe. Ah não, mas espera aí, agora talvez, já deve ter gente que deve estar sabendo. Tem aqueles caras que são mais assim com Deus, né? Pastor Gabriel, Pastor Jesus, eles devem saber. Não sabem. Ah não, mas talvez se eu tiver um sonho, uma revelação do alto. Não tem, não vai ter. Porque esse dia, ninguém sabe. O texto diz, Jesus diz, pois assim, diz lá, sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ah, mas na história sempre aparece gente dando data, não é verdade? Sempre tem. O fundador da seita das Testemunhas de Jeová, Charles Russell, ele deu várias datas. Alguns chamados profetas do caminho, como Ellen White, deu datas e nunca se cumpriram, o que revelam que são falsos profetas, porque falaram e não se cumpriu. Mas muita gente, se você for investigar um pouquinho a questão do Apocalipse, da segunda vinda, você vai ver que muita gente tem muitas opiniões, e muita gente insiste em dar data. Eu não sei porquê, mas o 23 de setembro, tem tanta gente que fala de 23 de setembro, todo ano falam desses 23 de setembro. Eu não sei o que tem 23 de setembro, que eles acharam lá essa data, mas todo ano tem gente falando dessas coisas, e insistem em dar uma data para esse grande dia, mas Jesus afirmou, ninguém sabe, mas ele deu sinais para nós, certo? Ele não falou o dia, porque ninguém sabe, mas ele deu sinais para que nós ficássemos atentos, e aqui está um deles, olha o que ele continua dizendo no texto: pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será também a vinda do Filho do Homem, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que acontecia? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, e não o perceberam, está vendo o detalhe? Não o perceberam, até que veio o dilúvio, e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós não sabemos o dia, mas sabemos de algo aqui, vai ser como nos dias de Noé. Dias onde as pessoas estavam cuidando dos seus negócios, cuidando da sua vida, casando, dando em casamento, pintando a sua casa, construindo os seus sonhos, estudando para aquela prova, paquerando aquela jovem, eles estavam fazendo as coisas do dia a dia, e quando não perceberam, a chuva veio, o dilúvio veio, e assim Jesus começa a relatar o seu dia. Ninguém sabe o dia, a hora, mas será um dia comum, será um dia que as pessoas talvez vão estar cuidando dos seus próprios negócios. E é claro que quando você quiser saber sobre a segunda vinda, Mateus 24, aqui eu peguei alguns versículos, mas Mateus 24, ele é para mim uma das melhores descrições que Jesus ali aponta para nós sobre a segunda vinda, porque os discípulos perguntam, quando é que vai acontecer essas coisas? E Jesus começa a falar, olha, você vai ouvir sobre guerra e rumores de guerra, mas não é o fim ainda. Você vai ver muitos falsos profetas se levantando, pessoas que vão dizer, eu sou o Cristo, não acreditem nele. Se eles disserem, o Cristo está aqui, o Cristo está ali, o Cristo chegou lá naquele lugar, não acreditem neles, porque tudo isso é só o princípio das dores. Vocês serão perseguidos, muitos de vocês serão mortos, encarcerados, mas esse é o princípio das dores. E aí ele dá um dos pontos que começa a esclarecer um pouquinho melhor, porque durante toda a história a gente vê guerra, rumor de guerra, terremotos, pestes em todas as partes, nós vemos isso desde que a humanidade é a humanidade. Falsos cristos, perseguição, 2000 anos nós estamos sofrendo perseguição como igreja, né? Aí ele fala assim, e você sabe, principalmente no 24:12, ele vai falar assim, e naqueles dias o amor de muitos se esfriará. E muita gente espera um grande avivamento que precede a segunda vinda, e até isso tudo que aconteceu ali em Aylesbury, não é que estava aquela agitação, certo? E muita gente me perguntou, isso é um avivamento de verdade? E eu creio que foi,
porque houve arrependimento, confissão de pecado, houve conversão. Não era barulho não tinha nenhuma estrela ali brilhando a não ser Cristo, não tinha nenhum cantor, nenhum pastor, ninguém assim de frente, era o povo que ia buscar Deus e se arrependia dos seus pecados. Um negócio muito lindo de ver. Mas eles esperam um grande avivamento para a segunda vinda. Não é o que o texto diz? Não vai haver um grande avivamento para a segunda vinda. O que Jesus está dizendo, vai haver um grande esfriamento espiritual. Esses são sinais de que estão perto os dias. As pessoas vão ficar muito acomodadas. Eu não preciso de Deus, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso cantar louvores, eu adoro a Deus do meu jeito. E quem te disse que o teu jeito serve? Existe um jeito de você louvar a Deus, sabia? Está nas Escrituras, você precisa conhecer. Primeiro, é por meio de Cristo Jesus somente, não tem outro jeito. Se você vai a Deus via outro nome, não chega a Deus. Se você canta, mas não por meio de Jesus, não chega a Deus. Se você ora e não é por meio de Jesus, não chega a Deus. Porque a Bíblia é clara, somente por meio de Cristo Jesus, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim, diz o Salvador. Existem formas, não é do teu jeito. Nossa sociedade, nossos dias acham que é do nosso jeito, o que importa é ser sincero. Não, isso não é bíblico não. Tem uma forma de adorar a Deus, uma forma que Ele exige de nós, por meio de Cristo Jesus. Mas nos últimos dias a fé, o amor de muitos se esfriará. E olha o que diz, e para mim é um ponto essencial, 2 Tessalonicenses está na tela, 2 de 1 a 3, olha um sinal que precede a segunda vinda. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais na vossa mente, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá, olha agora ele vai dar, sem que antes, primeiro, venha o quê? Apostasia. De novo, uma referência ao esfriamento na fé. De novo, vai vir a apostasia. Muitas pessoas vão abandonar a fé que achavam que tinham. Elas vão abandonar, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, e esse personagem é o anticristo. Jesus não volta até que esses sinais aconteçam. Mas nós não sabemos o dia e a hora. Temos aqui sinais, temos aqui algumas dicas para a gente observar. Agora eu quero pegar mais no como. Será repentino. Assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Não será algo secreto, não será algo escondido só para a igreja. A segunda vinda de Cristo vai ser algo que todo olho o verá, vai ser físico, vai ser visível. Jesus literalmente vai voltar uma segunda vez a essa terra, e todo olho o verá. E eu fico imaginando, imagina os governantes, os poderosos, aqueles que blasfemam a Deus, imagina aqueles que se dizem ateus e falam assim, Deus não existe, e de repente eles olham sobre as nuvens, com poder e glória, o Salvador chegando. E Jesus fala desse dia, fala dessa situação, Mateus 27, 29 a 30, está na tela. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, olha agora, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, com poder e com glória. Não me pergunte como vai ser isso, porque o mundo é redondo, quem está do outro lado, já fizeram cada pergunta, e eu não sei te responder isso. O que eu sei é que todo olho o verá, e ele vai aparecer, e eles vão lamentar. Lamentar por quê? Porque eles rejeitaram o Salvador, porque eles disseram não a Cristo, porque foi pregado o Evangelho vez após vez, e eles levantaram o seu nariz e falaram assim, eu não preciso, eu sou o suficiente. Aquele dia eles vão lamentar, porque ele não vem mais para salvar, ele não vem mais para salvar, agora ele vem para julgar, agora ele vem para reinar, agora é outro papo. O tempo de salvação é hoje, é nesse tempo, enquanto ele não vem uma segunda vez. Então abra o seu coração, os seus olhos, os seus ouvidos e ouça, e se arrependa dos seus pecados, porque Jesus vai voltar uma segunda vez.
E essa segunda vinda, sabe como é que a Bíblia relata? Ela relata e chama como as bodas do Cordeiro. De várias metáforas que a Bíblia tem, falando que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o edifício de Deus, a igreja é a lavoura. Eu acho que um dos que eu mais gosto é essa metáfora: a igreja é a noiva de Cristo. E o texto dessa noite, eu sei que eu dei uma introdução assim um pouquinho alongada, mas abra comigo o capítulo 19 de Apocalipse, versos 7 a 9, vou ler esses 3 versos só, o 7, o 8 e o 9, mantenha sua Bíblia aberta comigo, e nós vamos conversando, porque eu quero dar essa ênfase nessa bodas do Cordeiro. A segunda vinda também é descrita como as bodas do Cordeiro. Então quer dizer, se ele vem, visível fisicamente, se todo olho verá, se é um fato que ele vem, então é um fato que vai haver as bodas do Cordeiro, porque a sua segunda vinda também é associada com esse casamento. E olha o que diz então o verso 7 do capítulo 19 de Apocalipse: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória. Por que você vai exultar, engrandecer, você vai ficar alegre e celebrar? Por quê? Porque são chegadas as bodas do Cordeiro. E aqui nós temos esse termo, as bodas do Cordeiro, ou o casamento do Cordeiro. E quem é a noiva? É a igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro, não a igreja UBC, mas a igreja, essa igreja que é reunida em todos os lugares, em todos os tempos, composta de todos os que creem. Essa igreja universal, não confunda a denominação, essa igreja. Eu falo para alguns dos alunos, a gente tenta, igreja universal, não dá mais certo. Eu falo assim, essa igreja mundial, também não dá certo. A igreja global, piorou. A igreja, é difícil, né? As pessoas vão pegando os termos, aí a gente, mas na teologia é a igreja universal, tá bom? Essa igreja em todos os lugares, que hoje tem uma parte reunida aqui, mas tem outra reunida na outra rua ali em Balneário, outra na outra. As igrejas, esses pequenos núcleos locais que formam a grande igreja universal, né? O corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. Essa é a noiva do Cordeiro. Só que para você entender essa questão do casamento que vai vir, vamos voltar, eu te convido a você a fazer uma viagem comigo lá para o primeiro século, lá para a Palestina, para você entender um pouquinho o casamento judaico, para você ver essa semelhança, tá bom, com o que o texto está dizendo. Quando você vai ficar noivo na nossa cultura, como é que você faz? Você se engraça com ela se engraça com você, vocês trocam olhares no imersão, né? Está no culto de jovens, você olhou, falou, uau, que coisa linda. E ela olha e fala assim, é um anjo do céu que apareceu, um anjo, Deus mandou um anjo para a minha vida, e aí você se apaixona, que coisa linda. Aí vocês andam, começam a orar, vê que vocês têm tudo em comum, e vamos casar? Vamos. Aí vocês noivam, aí vão contar para os pais, aí os pais quase caem para trás, né? O quê? Vamos noivar, e aí vocês ajeitam as coisas para o casamento, e aí vocês têm um período de noivado que para que serve? Para juntar dinheiro, certo? Para comprar geladeira, fogão, máquina de lavar. Esse é o noivado, na nossa cultura, não é isso? Você vai escolher os padrinhos para dar a geladeira, o fogão, a máquina de lavar. Escolha, viu? Escolha bem. Se você for convidado para ser padrinho, já saiba, viu? Geladeira, fogão, máquina de lavar, você já sabe. Tire o escorpião do bolso e paga o negócio para os nubentes, tá bom? Graças a Deus. Mas na cultura lá atrás não era assim. Ela tem olha, dá uma olhadinha nesses 4 pontos aqui, nesses 4 pontos que eram da cultura judaica do primeiro século. Primeiro era o noivado, e o noivado, gente, ele era um contrato, o que hoje se parece mais com o nosso casamento civil. Existia um contrato legal entre os dois, onde a pessoa ia diante de uma autoridade legal, e eles faziam um contrato. Então o nosso casamento civil, lá atrás, na cultura judaica, do primeiro século, já era o noivado, bem diferente, né? Era o que José e Maria tinham, quando ela se achou grávida do Espírito. Ela tinha feito um contrato, já estava certo diante da lei, só que eles não iam morar juntos, cada um ia para sua casa, certo? Para o terror de José, você vai voltar para tua casa, Maria vai para a casa dela, fiquem lá. Esse estava feito o noivado, e agora entra o intervalo. Que intervalo é esse? O pai tinha que dar
um dinheirinho para o outro pai, né? Para o pai da noiva. Pai da noiva para o pai do noivo, era um dote. E teria que pagar esse lote. Esse período do intervalo servia para eles pagarem, para acertar os detalhes do casamento. Cada um na sua casa, contratados, assinados, mas ainda tinha um tempo separado, que era para pagamento do dote e outros acertos. Quando tivesse tudo pronto, era o terceiro passo, a procissão. Tudo pronto, o que acontecia? O noivo saía da casa dele, e ele ia em direção à casa da noiva buscá-la. Ele mandava na frente os seus amigos, que iam fazendo a barulheira, imagina, né? Iam fazendo a barulheira, iam bagunçando, e dizendo, o noivo vem aí, e toca a trombeta, e sai cantando, e sai pulando, e eles vão em direção à casa da noiva. A noiva está em casa, de repente houve um barulho, uma movimentação, chegou a hora, o noivo está vindo buscá-la, e esse é o tempo da procissão. Ele vai até a casa da noiva, aí é a quarta etapa, ele pega a sua noiva, leva para sua casa agora, e ali tem as bodas, de 7 a 14 dias, dependendo da família, da posição social, dos recursos. Se você acha que dar um jantar de casamento é caro, imagina 7. Com hospedagem, aliás, porque a turma não vem da Galileia para Jerusalém, eles vão ficar onde? Na tua casa. O negócio era pesado, até que acabou o vinho. Jesus, pelo amor de Deus, ajuda aí, porque acabou o vinho. Né? O montante era um absurdo. E aí então ele levava para casa e tinha as bodas, e aí eles estavam casados. Olha agora que maravilhosa esse entendimento, pensando exatamente em nós aqui. Porque Jesus, o noivado foi contratado, foi feito um acerto. E a Bíblia diz que Deus os escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 1:4, antes da fundação do mundo. Em amor Ele nos predestinou para sermos a imagem do Seu Filho. É algo muito antes de eu e você até existirmos. E Ele nos amou de uma forma maravilhosa. E Ele, no intervalo, para pagamento do dote, sabe o que Ele fez? Ele pagou. E aonde foi o seu pagamento? Na cruz do Calvário. Efésios 5:25 está na tela, diz assim, maridos, amai-vos as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele amou a igreja, a sua noiva, e o que Ele fez por ela? Ele se entregou. O seu pagamento não foi em dinheiro, o seu pagamento foi com a sua própria vida. Por quê? Porque a noiva, ela estava condenada. Eu e você, mortos dos nossos pecados e delitos, não querendo saber de Deus, rebeldes, totalmente afastados de Deus, e Ele nos ama mesmo assim, e Ele em amor se aproxima com sua graça, e como nós cantamos, com misericórdia me alcançou, e Ele olha para nós aquela situação de rebeldia, de sujeira, totalmente condenados, e Ele vai nos resgatar, e paga o nosso preço. Olha o que diz Atos 20:28 na tela, cuidai por vós, está falando aos presbíteros, né? Paulo falando aos presbíteros de Éfeso, quando ele está passando por lá, e Lucas está relatando para nós, cuidai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, né? Ou pastores, ou presbíteros, para apacentardes a igreja de Deus, olha o detalhe, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Perceba que Ele não comprou aqui, não está dizendo algo geral, amplo, Ele não comprou o mundo com o seu próprio sangue. Diz aqui que é muito mais particular, definido, específico. Ele comprou a sua igreja. Mas é claro que nós temos muitos outros textos onde eu vou ouvir que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no contexto João você precisa entender que mundo ali significa fora do judeu, ou quer dizer o gentil, não é só judeu, mas é gentil. João 1,12, Ele veio para os seus, os judeus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, todos quantos quem? Os gentios, agora não é só para o judeu, nunca foi só para o judeu, mas também o gentil, todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. A porta está escancarada para o gentil,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é só o povo judeu, mas pessoas de todo povo, tribo, língua, raça e nação. E esses que ele comprou são a sua igreja. Aqui ele falou: derramei meu sangue pela minha igreja, eu paguei o dote da minha igreja, e agora nós pertencemos a ele. E para mim isso dá uma segurança de salvação maravilhosa, porque nós não vamos perder essa salvação. Sabe por quê, queridos? Porque primeiro existe um acordo entre pai e filho, onde o sacrifício do filho foi aceito pelo pai. Em segundo lugar, há um pagamento de uma dívida, e a dívida foi quitada pela sua igreja. E em terceiro lugar, há uma garantia de que ele nunca vai nos deixar, nós nunca vamos perder a salvação. Sabe qual é? É o Espírito Santo da promessa. Ele falou: eu vou para o Pai, eu não vou deixar vocês sozinhos. Enquanto eu estiver lá preparando o lugar, nesse intervalo até que venha a procissão e eu venha te buscar, nesse intervalo, vocês vão estar com o Consolador, e vai ser um selo na sua vida, um penhor, diz Paulo aos Efésios 1, 13 e 14, o Espírito Santo, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, o penhor, a garantia de que Ele vai vir nos buscar, e nós vamos com Ele. Você tem uma garantia, você não vai se perder. O bom pastor não vai deixar. Sabe por quê? Porque Ele é o bom pastor. Sabe por quê? Porque Ele disse assim: essa é a vontade do Pai, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Essa é a vontade do meu Pai, que eu não perca nenhum, mas que eu ressuscite todos eles no último dia. E é exatamente isso que Jesus vai fazer com a sua noiva. Ele comprou, Ele pagou o dote por ela, por nós, e agora Ele nos preserva para aquele dia. E a procissão está chegando, o dia está chegando, a procissão onde Ele sai da casa dele, assim como no casamento judaico, e Ele vai buscar a noiva na casa dela, percebe? E a procissão, os homens estão na frente, os cantores, os amigos do noivo estão na frente. Perguntaram para João Batista assim: você é o Cristo? Ele falou assim: eu sou o amigo do noivo. E é isso que nós somos. E eu quero dizer isso para que você entenda a profundidade e a seriedade com que nós estamos trabalhando aqui, os pastores dessa igreja. Nós vemos que esse é o nosso papel. Nós estamos num papel de preparar a noiva da igreja, a igreja, preparar a noiva que é a igreja, que é a noiva de Cristo. Nós estamos aqui para preparar vocês, nós estamos aqui para adorná-la, porque o verso 7 vai dizer assim: porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, percebe? Ela se preparou. Aqui no verso 7, ela está pronta para o seu casamento, quer dizer, ela já está preparada, ela já está pronta. E nós entendemos que esse é o nosso trabalho. Olha o que Paulo ele tem, eu tiro isso por causa de Paulo, na verdade, e eu que com todo o respeito me associo a Paulo e os pastores dessa igreja também. Em 2 Coríntios 11, 2, está na tela para vocês assim, olha o que Paulo diz aos coríntios: estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Percebe o peso dessas palavras? Cara, eu estou assim, coração completamente envolvido com vocês, com todo o zelo, um zelo de Deus por vocês. Tenho-vos preparado, eu estou preparando vocês para quê? Para apresentar vocês, igreja, como uma virgem pura para o seu marido, que é Cristo. E é isso que nós estamos com todo o nosso coração querendo fazer com cada um de vocês, preparar vocês para aquele dia, para que esteja pura. Vocês já foram lavados com o sangue do Cordeiro, já tem vestes brancas, mas na nossa caminhada existe um processo de purificação ainda, que nós chamamos de santificação. Por isso que às vezes a gente pega no pé e fala: olha, se arrependa dos seus pecados, mude de vida, não brinque com o pecado, não brinque com álcool, não brinque com pornografia, não brinque com o sexo alheio. Cuidado, porque nós estamos preparando você para ser uma virgem para um marido que é Cristo. Você não vem aqui para se sentir bem com você mesmo, para alavancar os seus negócios, você não vem aqui para isso. Você vem aqui para a santificação da sua vida, para a adoração ao Cordeiro, para ser moído, para ser quebrado, para que o pecado saia de uma vez por todas
do teu dia a dia e você viva uma vida santa. E nós vamos fazer isso com todo o nosso ardor. Pastor, você é muito chato, vocês são muito chatos, vocês estão pegando no meu pé. Nós temos que preparar a virgem. Ela tem que estar branquinha, porque o noivo está chegando. E ele vai um dia requerer isso de quem? E eu me treme o joelho, gente, de verdade, de pensar que nós somos chamados, os caras, tem gente que pensa que ser pastor é pregar uma vez na semana, no domingo. Eu quero ser pastor, prego uma vez por domingo, e deu, só trabalho ali. E se esquece de uma responsabilidade muito grande, que um dia o cordeiro vai chegar para os seus pastores, e vai falar assim, e aí, e minhas ovelhas? Porque vocês não são ovelhas de Ricardo, Ciro, Gabriel, de Júnior, vocês não são ovelhas nossas, vocês não são discípulos nossos. Eu faço discípulos meus, está errado então, discípulo não é seu, discípulos é do cordeiro, ele é o mestre, ele é o modelo, é discípulo dele. Eu tenho meus discípulos aqui, coitado desses discípulos. Agora você fala, tenho discípulos de Cristo aqui, e eu sou um deles. Nós fazemos discípulos para ele, é dele, ele é o pastor, ele é o Senhor. Nós somos apenas os seus amigos, aqueles que vão na frente falando assim, o noivo vem aí. E nessa noite eu estou aqui mais uma vez falando assim, o noivo vem aí. E você está esperando esse dia, porque ele vem, todo olho verá e as nações lamentarão, mas para nós vai ser o dia do casamento, e eu não vejo a hora do dia do casamento. Qual a noiva que não sonha com o seu casamento? Qual a noiva que não se prepara para aquele grande dia? Desde os seus 8 anos de idade a menina se prepara para aquele dia. Compra a boneca, veste de noiva. Vê o jogador de futebol, fala, vou casar com ele. Não é isso? As meninas vão sonhando, não é? Até que descobre na igreja um cara melhor até com ele. Fala, agora já era. E aí ela sonha com aquele dia. Qual é a noiva que não sonha? Mas queridos, eu quero dizer que muitos dos cristãos, eles estão enamorados com uma outra pessoa. Eles não sonham com o noivo. Essas pessoas sonham com este mundo. Essas pessoas sonham com essa vida aqui. Ela sonha com o apartamento novo, ela sonha com o carro zero, com a viagem nova, ela sonha com a prosperidade. E pastores têm a coragem de subir num púlpito para falar de dinheiro e prosperidade para a sua vida. Tem coragem de subir nesse púlpito e falar assim, que você vai atingir o melhor potencial que você pode ter. Nem falar de potencial. Estão se namorando com esse mundo. Estão com os olhos brilhando, mas o noivo não é esse mundo. Na verdade, aquele que é amigo desse mundo se constitui inimigo de Deus, de João. Você precisa ansiar pelo noivo, teus olhos precisam brilhar pelo noivo, você precisa suspirar pelo noivo, você precisa falar, meu casamento está chegando, a procissão está chegando, as trombetas vão tocar, a minha lamparina está acesa e eu não vejo a hora de ir com ele. Você precisa voltar a sonhar com o noivo. Mas o diabo ele é tão sujo, cara, que ele consegue iludir, enganar as pessoas e falar, 2.000 anos ele não veio ainda, e pode botar mais 2.000 anos nisso. E Jesus fala assim, vigia, cara, vai ser como nos dias de Noé, casando, no casamento, fazendo as suas coisas, e o Filho do Homem vai vir com poder e glória. E aí nós vamos clamar, nós estamos naquele procissão gritando, vigia. Aqui diz o texto que a noiva já se ataviou, aqui ela está pronta, aguardando o cordeiro. No verso 7, ela está pronta, e se ela está pronta, querido, eu quero te dizer que ninguém será deixado para trás, porque ela está pronta, percebe? Eu sei que você já ouviu, já leu, já viu, numa série de livros ou de exposições, que se você não for fiel, você não sobe, você fica. Você está ali, vão estar 2 no moinho, uma será levada e outra ficará. Estarão 2 trabalhando, um será levado, outro ficar. Quem disse que esses 2 são crentes? Começa a história. Mas é assim que a gente vê, olha, se você não for fiel, Jesus volta e você fica. Você não vai subir pela tua fidelidade,
Você vai subir por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Você não vai subir porque você estava lá orando no monte, em casa, seja onde for. Você vai subir porque Cristo Jesus, Ele pagou o teu preço, pagou o teu dote, e Ele vai vir buscar o que é dele, a sua noiva. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Mas a gente acha que é com a gente. Eu tenho que fazer. Salvação é pela graça, por meio da fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Lógico que nós vamos andar em santidade, nós estamos aqui preparando a noiva, mas aqui ela já está pronta, ninguém será deixado para trás. 1 Tessalonicenses 5:1, corre comigo, olha lá, está no texto. Irmãos, relativamente a esse tempos e épocas não há necessidade de eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Lembra, Jesus falou, os dias de Noé, não vão estar esperando. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto que está para dar à luz, de modo nenhum escaparão. Só que agora, isso é para mim e para você. Olha que lindo isso. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Sim, vai pegar muita gente de surpresa, mas não a igreja de Cristo. Porquanto vós todos sois filhos da luz e o filho do dia, não sois da noite nem das trevas. Esse dia não é para pegar a gente de surpresa. Por quê? Porque nós estamos esperando. As nossas lamparinas estão acesas. Você não está dormindo, você é como aquela virgem prudente, aquelas 5 virgens prudentes. Acendeu a lamparina, qualquer horário é hora, qualquer dia pode ser esse. Meu noivo está chegando. Esse dia não vai pegar a gente de surpresa, porque nós estaremos esperando. Verso 8, vai comigo, e ela diz assim: pois lhe foi dado vestir-se, de linho finíssimo, resplandecente e puro. E ela está pronta, já está vestida, e ela está vestida porque foi lhe dado uma vestimenta. Antes ela estava nas suas vestimentas rotas, podres do seu pecado. Antes ela estava com as suas vestimentas corrompidas, depravadas e radicalmente manchadas pelo pecado. Mas veio o Salvador, como naquela parábola do filho pródigo, e vem e pega, coloca um anel no seu dedo, novas sandálias, se veste com a sua roupa, e dá-lhe uma roupa nova. Foi-lhe dado vestir uma roupa nova, graça de Deus. Mas olha o que continua, essa roupa que é de linho finíssimo, resplandecente e puro. Ele vai explicar o que são, aqui no texto, porque o linho finíssimo são o que, gente? Dá uma olhada no texto, são os atos de justiça dos santos. E aí é o outro lado, um lado nós recebemos essa vestimenta, que é a nossa salvação. Estamos agora diante de Deus, puros, santos e limpos. Mas essa vestimenta também representa os nossos atos de justiça. A nossa vida nessa terra, aquilo que a gente faz, nosso andar em santidade, nosso andar em retidão. Teu andar tem refletido esse linho finíssimo, tem refletido esse linho resplandecente, puro. E aí é o ponto. E aí nós estamos preparando a noiva para manter essas vestes limpas. E nós desafiamos você, mantenha suas vestes limpas. Um processo de santificação na sua vida. A noiva está pronta aqui no texto, mas Cristo ainda não voltou. Nós estamos nesse intervalo até que a procissão chegue para levar a gente para as bodas. Nesse tempo, talvez você seja tentado a manchar essas vestes, mas hoje, em nome de Jesus, que você refocalize a tua vida espiritual e fale: eu vou aguardar o Salvador, enquanto eu aguardo o meu noivo, eu vou purificar as minhas vestes com uma vida de santidade. Por isso que nós não vamos cansar de cantar, de falar, de pregar, para você se arrepender dos seus pecados. Arrependei-vos, todos os dias, arrependa-se dos seus pecados. Eu todos os dias tenho que correr aos pés da cruz e falar: Jesus, me perdoe pelos meus pecados. Eu não posso aceitar uma manchinha sequer, eu não posso aceitar um fio de cabelo fora do lugar. A noiva, ela tem que estar impecável para o noivo.
Então eu corro todos os dias para a cruz do Calvário e falo: Jesus, me perdoe pelo meu pensamento, pela minha atitude, por isso que eu falei, por aquilo que eu senti, porque eu queria esganar aquela pessoa. Você acha que o pastor não quer esganar as pessoas? A gente às vezes quer. O primeiro que eu quero esganar sou eu mesmo, pior deles. E aí você sabe: não, cara, não tem que esganar, tem que amar, tem que cuidar. Um só que tem que esganar, que sou eu mesmo. Esse eu tenho que esganar e tem que crucificar ele, deixar ele na cruz. Aí eu corro para os pés do Salvador e falo: Jesus, me perdoe, tira as manchas, deixa a roupa branquinha. Por isso nós vamos sempre pregar para você: arrependei-vos, sujeitai-vos a Deus. Por isso que nós vamos falar que somente Jesus é o único caminho. Por isso nós vamos falar: não vamos pregar esse pobre evangelho da prosperidade. Me recuso a pregar o evangelho da prosperidade. Nós temos uma mensagem que é Cristo, e não é o teu bolso, é a tua alma e o teu destino eterno. É o sangue carmesim que foi derramado por você, não pela tua conta bancária. Me recuso a pregar um evangelho coaching para amaciar o teu ego. Você precisa morrer. A semente precisa morrer para dar fruto. Você precisa renunciar ao seu eu, não afirmar o seu eu. Cristianismo é negar o seu eu. Não é fácil matar o eu não, viu? Mas os discípulos de Jesus, eles carregam cada dia a sua cruz. E cruz é lugar de morte. Paulo, aos Romanos 6, ele diz que para manter a carne, não oferecei os vossos corpos como instrumento de injustiça, mas mantém crucificado a sua carne. Por isso nós vamos continuar proclamando. E aí chegou o dia, então é o tempo da procissão. A noiva está pronta, a procissão sai. E quando ela chega, é o grande momento chamado arrebatamento. É o grande momento. A procissão está vindo. E a Bíblia diz que a procissão é esse momento chamado arrebatamento. A Bíblia diz, em 2 Timóteo 2, 1, 3, olha só, e aqui eu vou defender essa posição que está no texto, diz assim: irmãos, o que diz a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Está vendo? A segunda vinda com a nossa reunião com Ele. São dois eventos num só. Eu vou defender que o arrebatamento ele acontece na segunda vinda. Eu sei que muitos de nós pensam que o arrebatamento vem antes. Aí vem antes, Jesus aparece, a gente sobe, fica 7 anos em bodas, e depois Jesus volta, para que a gente volte com Ele. Isso é o chamado arrebatamento pré-tribulacional, dispensacionalista. Mas os textos, Mateus 24, quando Jesus está falando da ordem do fim, você não vê um arrebatamento secreto, antes da grande tribulação, não tem menção. Diz lá que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, todo olho verá o sinal do Filho do Homem e lamentarão. E depois diz que é dada a ordem aos anjos para que ajuntem todos os eleitos dos 4 cantos da terra para o grande dia. É junto com a segunda vinda. Tanto que ele diz, que diz respeito à vinda do nosso Senhor e nossa reunião com eles. Arrebatamento e segunda vinda juntos. Mas é o momento da procissão. E o melhor texto que nós temos desse momento é 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Me acompanha? Eu estou partindo para o final. Porquanto o Senhor mesmo, dado a palavra de ordem, o dia ninguém sabe, mas vai chegar um dia que fala: é agora. Ele vai dar a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a ressoada trombeta de Deus. Percebe a procissão? Está chegando, toca-se a trombeta. Descerá dos céus o nosso Salvador. Olha agora, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Teu avô, teu bisavô, Davi, Abraão, toda a tropa vai ressuscitar primeiro. Vai ser uma loucura, que coisa doida. Se os caras têm medo de cemitério, vai ter um pavor nesse dia, porque vai sair gente subindo de tudo que é canto. Está glorificado, gente, é com um corpo, viu? Não é uma penada não, vai ressuscitar, vai ter um corpo glorificado. Não é zumbi, né? Não vai pensar que sai aquela braça e o cara sai todo torto andando. Não, esquece, está muito hollywoodiano, certo? Vai ressuscitar. Depois você vai estar vivo, você vai estar lavando o carro, está lavando a louça lá para a mulher, certo? E cantando: caminhando vou para Canaã, todo feliz,
aquela louça mais encardida de 2 semanas que ficou lá, e aí a esposa fala assim, querido, eu te amo, e aí olha para a louça e fala assim, ai meu Deus, aí você vai lá, isso nunca aconteceu, viu gente? Aí a gente lava assim, ó, e aí cantando, caminhando, vou, e aí nós estivermos vivos, vai tocar a trombeta, e naquele momento, o que diz aqui? Nós seremos arrebatados, juntamente com eles, com aqueles que ressuscitaram primeiro, entre as nuvens, e aí você vai se encontrar com o Senhor nos ares, e assim nós estaremos para sempre com Ele. Imagina, cara, você andando assim, você está andando lá no ponto de ônibus, parou no ponto de ônibus, está conversando, cara, o ônibus vai para onde? Vai ali para Vila Real, está calor, né? Tá, imagina inferno, né? Então é melhor aí você começa a evangelizar, assim começa a evangelizar o cara, aí naquele momento, meu filho, toca a trombeta, já imaginou? Você olha para o céu, cara, você vê o bendito Salvador, e você é levado como Jesus foi levado, você é levado e encontra com Ele, vai ser um momento, um grande dia que nós aguardamos, nosso coração anseia por esse dia do arrebatamento, e estaremos com Ele para sempre. Aí chegou, é a procissão, e finalmente agora é as bodas, Ele veio buscar a sua noiva, e agora Ele leva para a sua casa. Agora é as bodas, agora é sentar na mesa, desfrutar a eternidade com Deus, no lugar onde não há choro, não há dor, não há pecado, não há decepção, há pura alegria, paz, gozo e presença de Deus para todos sempre. Tudo por causa do sacrifício da cruz do Calvário, tudo por causa do sangue remidor. Nós ansiamos por esse dia, esse dia como nós queremos. Agora, e ele vai terminando no verso 9 falando assim, bem-aventurado aqueles que são chamados a ceia da boda do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. E eu quero deixar uma aplicação aqui para você, Jesus vai voltar, viu? Creiam as pessoas ou não, Ele prometeu e eu confio no que Ele disse. Ele falou, vou voltar para buscar vocês, enquanto a procissão não vem, no intervalo, Ele pagou o nosso dote, nos garantiu que Ele vem nos buscar, porque Ele nos deu o seu Espírito. Agora é hora de lavar as vestes, de pentear o cabelo, de passar aquela maquiagem, aquele rímel. Eu sei que para o irmão é estranho, viu? Sei que para nós homens é estranho, né? Falar, eu sou a noiva, estou passando rímel, batom, mas entra na metáfora, tá certo? É uma metáfora, tá certo? Então nossa igreja, nós estamos aqui se arrumando, maquiando, arrumando o cabelo, às vezes o cabelo está ruim, está torto, puxa para cá e passa as coisas todas, vai se ajeitando, para ficar perfeita naquele dia. E se você manchar suas vestes, na caminhada, se você manchar suas vestes, corra para a cruz do Calvário, há perdão. Filhinhos, escrevi isso para que não pequeis, mas se pecardes, lembra que você tem um advogado, Jesus o justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Corra para a cruz, Ele está voltando, corra para a cruz, lave as suas vestes, limpe as suas vestes e se prepare com expectativa para aquele dia. E esse é meu desafio, não se namore com esse mundo. Esse mundo vai brilhar os seus olhos, ele brilha e brilha muito. Satanás levou Jesus e mostrou os reinos dessa terra e falou assim, tudo isso eu te darei se ajoelhares e me prostrares, se prostrares e me adorares. Ele mostrou os brilhos, as riquezas, mas eu e você estamos de passagem, daqui nós não vamos levar nada, a não ser as vidas que nós vamos ganhar para Cristo, as boas obras que vão esse linho finíssimo que nós vamos vestir. Então não se namore com esse mundo, não pense que você vai ter eternidade aqui, eu tenho que construir um futuro aqui. Teu futuro está lá em cima, teu futuro é uma outra cidade, é uma outra vida, é com Cristo, creia nisso, que é passagem. Por mais maravilhoso que seja isso aqui, nada se compare àquilo que Jesus foi preparar, você vai ficar de boca aberta. Paulo quis contar para nós as coisas inefáveis que ele viu, não foi dado a autoridade para ele contar. João, ele vê algumas coisas, e ele vê, e ele relata como pedras preciosas, mar de cristal, ruas de ouro, coisa que a gente não consegue nem imaginar. Vamos orar, baixa sua cabeça. Você está ansiando por esse dia? Você está ansiando pelo dia do Senhor? É o próximo evento, é o dia que nós vamos aí aguardar,
mais importante que qualquer outro dia. E talvez você veio aqui essa noite, trazido pelo Espírito de Deus, para ouvir que você precisa parar de namorar com esse mundo, parar de flertar com esse mundo, parar de se encantar com esse mundo, e voltar a suspirar pelo noivo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ainda há tempo. Arrependa-te dos teus pecados. Lave as tuas vestes no sangue do Cordeiro. E Ele vai voltar e buscar aquilo que é seu. Todos aqueles selados com o Espírito Santo, marcados com o Espírito Santo. Esses vão estar com Ele para sempre. Se você nessa noite confessar os seus pecados, se arrepender, confiar em Cristo de todo o teu coração para perdoar esses pecados e para te dar a vida eterna, Ele vai te selar nessa noite, te garantindo o céu, te garantindo que você vai subir com Ele. Jesus, como nós ansiamos pela Tua vinda. Maranata, noivo amado. Tua noiva está aqui com os olhos, Deus, fitos no alto, suspirando pela Tua presença, suspirando pela Sua vinda, sonhando em ouvir o som da trombeta, a procissão chegando. Deus, mas se houver aqui ainda gente com vestes sujas, que nessa noite Teu sangue purifique, Teu sangue lave, Teu sangue cubra com linho finíssimo, resplandecente e puro, que lhe é dado para vestir. Se você entrou aqui essa noite e ainda não teve encontro com Cristo, não entregou a sua vida a Ele, não se rendeu aos pés do Salvador, hoje é dia de você receber as tuas vestes. É hoje que você vai sair daqui com a garantia de ir para o céu. Se arrependa dos seus pecados, se volte a Cristo Jesus, e é isso, e Ele basta, é algo entre você e Ele, entre o noivo e a noiva. Apenas reconheça o seu pecado e corra para Cristo. Fala: Deus, eu creio, me lava, me limpa, me purifica, me dê um banho nessa noite. E o Espírito Santo da promessa vai fazer habitação dentro de você. Morada de Deus, essa é você agora. Casa de Deus, porque Ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Agora é você, é o templo do seu Espírito. Se você já foi lavado, encontra-se algumas manchas aí, corra para Cristo. É hora de correr para Cristo, é hora de ir a Ele. Me perdoa, Jesus, porque eu tenho andado longe. Me perdoa, Jesus, porque eu tenho tido uma vida secreta, oculta, que só os Teus olhos me veem. Me perdoe. Não tenho sido o marido que eu preciso ser, a esposa que eu preciso ser, não tenho sido o funcionário, o patrão que eu preciso ser. Me perdoe. E o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Há graça para você, há misericórdia jorrando do Gólgota para você. Sempre houve, sempre haverá, porque as suas misericórdias duram para sempre e ainda se renovam a cada manhã. Fonte de vida e de misericórdia. Espere pelo noivo. Espere pelo noivo. Anseie pelo noivo. Todos os dias anseie pelo noivo. Será que é hoje? Será que é hoje que Ele vem? Minhas lamparinas estão acesas, Deus. Elas estão acesas. Acende, Deus, a chama de novo nessa noite. Em nome de Cristo Jesus.